Hello everyone! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento do Desafio Countdown to English, turma de 2022. Eu tô aqui para te ajudar a falar inglês com segurança, para você conseguir dominar o inglês. Eu sou a Teacher Fabi Montanari, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Muita gente chegou na nossa página nos últimos dias, então eu fico muito feliz de receber vocês aqui. E a gente está fazendo a primeira live hoje do nosso Desafio Countdown. E o tema da nossa live hoje é ajudar as pessoas a definir objetivos. Porque uma coisa que eu vejo, eu sou professora já há 25 anos, uma coisa que eu vejo muito, os alunos eles querem falar inglês, mas não sabem exatamente como fazer isso, né? Então, muitas vezes fica um desafio fica um objetivo muito vago. E aí o aluno não consegue avançar. E a gente vai conversando com o aluno. Então, o primeiro passo, se você deseja acelerar essa jornada, se você deseja acelerar essa caminhada rumo a você falar com segurança e depois, posteriormente, se tornar fluente, é de fato você primeiro entender como definir os seus objetivos. O seu objetivo ele vai ser definido com base, eu falei ontem nos stories, se você vem acompanhando a gente, eu falei nos stories que eu uso a técnica MART para poder fazer essa minha definição de objetivos. Por quê? Eu vou explicar o que significa MART daqui a pouquinho. Mas para a gente poder, porque muitas vezes o aluno ele fala, teacher, eu quero falar inglês. O aluno não sabe onde ele está, ele não sabe até onde ele quer se tornar fluente. Muitas vezes eu falo assim, teacher, eu acho legal a maneira que você fala inglês, eu quero falar como você. Ok, mas a gente tem que gerenciar essas expectativas. A gente tem que conseguir alinhar o tempo que você vai ter disponível para estudo junto com o nível que você está, em que degrau que você está, para que depois, com o passar do tempo, você atinja este objetivo. Então a primeira coisa é que você tenha clareza de onde você está e para onde você quer chegar. A gente vai falar sobre isso ao longo das lives, nós chegaremos neste ponto, mas é importante que você consiga pensar nisso daí. Não adianta a gente falar só assim, eu quero falar inglês. A gente precisa, a meta, MART, ele significa mensurável, que a meta seja mensurável, que eu consiga medir, que ela seja alcançável, que eu consiga alcançá-la dentro do período estabelecido, que ela seja relevante, que ela tenha uma importância na sua vida, ela seja temporal, que ela tenha tempo para acontecer e que ela seja específica, tá? Então você vai ter que especificar isso. Eu vou chegar na questão do inglês, mas o importante para vocês entenderem, por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro neste ano. Tá, ou ganhar mais dinheiro, se você no final do ano ganhar R$1 a mais em relação ao que você ganhou no ano passado, você já ganhou mais dinheiro. Então, você não foi específico. O quanto a mais. Então, você tem que medir o quanto a mais você vai colocar na sua meta. O quanto você vai conseguir alcançar, né? Então, não adianta só você falar, né, eu quero ganhar proporcional equivalente à Mega Sena acumulada. Então, você tem que ver o quanto que você já ganha hoje para depois você conseguir definir com algum plano de execução. O plano não pode ser só esperar ganhar na Mega Sena, mas qual é o seu plano de execução para você atingir aquele número que você colocou. Relevante, né? Então, de que maneira que essa meta é relevante para você? O que você vai conseguir conquistar quando você atingir essa meta? Que ela seja temporal. Em quanto tempo? Eu quero isso em 6 meses, em 1 ano? Em quanto tempo eu vou atingir esse objetivo? E específica. Então, todos esses pontos você precisa considerar. Com relação ao inglês, vamos falar da questão de falar com segurança, que muitas vezes as pessoas não têm dúvida com relação a isso. E na semana passada um aluno me perguntou, teacher, o que é falar com segurança? Eu sempre quis ser fluente, eu não sei exatamente como diferenciar isso daí. A fluência, ela é um nível de domínio do idioma. Se a gente pensar numa escadinha, ela vai ser o último degrau da escada. Só que é possível você... E às vezes eu percebo que o aluno, só pelo fato dele pensar que ele vai ter que chegar no último degrau da escada, ele acha tão longe que ele não começa. E não é dar um salto, né? Você não vai dar um salto quântico no inglês. Você vai sair do zero, do primeiro degrau, e vai pular lá pro último. Não é isso que eu tô falando. Não é pensar numa mola propulsora para chegar lá. Você vai ter que entender como que você vai subir cada degrau. Não tem elevador para fluência. Tem degraus, você vai ter que subir.
O que nós fazemos aqui na Countdown, nós trabalhamos, toda a nossa metodologia ela é alinhada com o quadro comum europeu, que é um padrão internacional de nivelamento. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, porque é um momento que a gente consegue preparar o aluno para padrões internacionais. Por quê? Inglês é é um curso livre, para vocês entenderem a importância do quadro comum europeu, tá? Inglês é um curso livre. Isso significa que qualquer pessoa pode ensinar inglês. Não existe uma regulamentação. Por exemplo, sei lá, se você quer fazer uma faculdade de engenharia, existe o MEC tá ali para definir o conteúdo programático que um curso de engenharia tem que oferecer para cada aluno. Então, os alunos de engenharia, eles vão passar por um independente da faculdade que você faça, você vai ter algumas coisas ali semelhantes em todos os currículos. Inglês não tem isso. Então, o inglês, o aluno ele pode simplesmente, qualquer pessoa que fale inglês, tecnicamente pode ensinar isso daí. Tá tudo bem. Só que, o que eu percebo, o aluno muitas vezes, ele começa, eu falo que o buraco é mais embaixo, porque o aluno, ele começa a estudar, ele não sabe avaliar a metodologia que ele escolheu, muitas vezes, e ele acaba optando, enfim, por alguém com quem ele simpatizou. Se essa pessoa usar uma metodologia totalmente livre, é possível que fiquem muitos buracos na sua parede. Ali na escada, você está construindo a escada começou a ficar com os buracos, não foram colocados os tijolos na ordem certa e no momento certo. E aí o aluno ele vai avançando, o tempo vai passando, ele está investindo mais tempo e mais dinheiro nesses estudos e ele não está conseguindo de fato ver evolução. Primeira coisa que eu atribuo a isso, quando a gente vai fazer uma avaliação do aluno, é que ele ficou com muitos buracos. Ele até avançou de nível, mas ele ficou com buracos. Então, nesse sentido, o quadro comum europeu ele é uma garantia para o aluno de que tudo está sendo coberto no tempo certo. Então, não é tudo. Para aprender inglês, o aluno tem que aprender muita coisa. Só que não adianta eu querer ensinar muita coisa de qualquer jeito. Eu tenho que mostrar para o aluno qual é o próximo passo que ele precisa agora, né? Não é o que ele precisa daqui a um mês. Então a gente vai fazer isso daí. Então é o que eu preciso agora, o que eu preciso mostrar para o aluno agora. Então é o próximo passo, um próximo passo. Quando a gente vai tampando todos esses buracos, a gente chega no momento em que o aluno ele começa a ter segurança para falar. Então ele vai ter segurança para falar. Se esse trabalho de base for muito bem feito e alinhado com os objetivos do aluno, ele vai conseguir avançar no processo de aprendizagem de inglês com mais segurança, que ele não consegue às vezes. Por isso que muitas vezes passa o tempo e o aluno, por não ter clareza, por não ter uma metodologia que está alinhada com o que ele deseja, o aluno vai passando o tempo, o aluno não consegue avançar. Ou ele avança meio empurrado ou arrastado, né? Ele está sendo aí levado pela correnteza, mas de fato ele não sabe onde que ele vai chegar. Então, tudo isso a gente precisa ter essa consciência. Dito tudo isso, a gente vai voltar para a questão de Marte. Vamos para Marte agora. Então, a gente está falando lá da meta ser mensurável, alcançável, relevante, temporal e específica. Então, você quer falar inglês com segurança em 6 meses. Nós vamos fazer o seguinte. Então, a primeira coisa, você precisa entender onde você está hoje, dentro do quadro comum europeu. Segundo passo. A gente vai ter uma live só para falar sobre isso, tá bom? Então não se preocupem que vai ter um momento que eu vou explicar com mais detalhes o quadro comum europeu ao longo dos próximos dias. O primeiro passo é você entender onde você está, para que você possa medir essa primeira medição, para que daqui 6 meses você consiga ver que você avançou. Segundo passo, alcançável. Eu até postei esses dias, me perguntaram, eu postei nos stories, assim, teacher, é possível ficar fluente em 6 meses? Se a gente for fazer uma conta matemática, né? 6 meses são 180 dias. Eu tô até com uma calculadora aqui perto de mim. 180 dias, com 24 horas por dia, a gente tem 4.320 horas. Dentro do quadro comum europeu, o caminho para fluência diz que você precisa de mais ou menos 800 horas você vai estar fluente. Então, 800 horas você vai estar fluente significa que dentro de 6 meses você teria 5 vezes, daria tempo de você ficar fluente 5 vezes nesse período. Só que assim, o que acontece? A gente tem que considerar que a gente vive fora 24 horas sem parar, tá bom? Só que você vai dormir, você vai comer, você vai trabalhar, você vai fazer outras coisas. Então, por isso que eu falo, matematicamente você tem 4.300 horas dentro de 6 meses.
Só que eu acho muito pouco provável que isso aconteça, porque você vai viver, você está vivendo a sua vida. Então a gente precisa ajustar. O tempo que você vai conseguir se dedicar a estudar, um estudo guiado, não é só sentar e assistir 4.300 horas de Netflix, tá? Não é passar 6 meses assistindo Netflix. Então a gente precisa fazer um estudo guiado com o próximo passo que você precisa, não é tudo o que você precisa. Se você é um aluno de nível iniciante, o seu próximo passo, a sua necessidade para você dar o próximo passo com segurança é diferente de um aluno de intermediário. Ai, teacher, como que eu sei? É isso que a gente faz. Aí eu que vou avaliar. Alguém da nossa equipe, vai avaliar. Por quê? Para te falar exatamente onde você tá. Certo? Então, aí você mediu. Então, o que eu vou conseguir alcançar dentro desse tempo? Se você me falar, teacher, eu vou me dedicar 1 hora por semana nestes 6 meses, porque eu estou num projeto profissional que não vai me permitir que eu estude muito, muito além disso. Então, eu vou ter que te ajustar, vou ter que ser real. Olha, você vai conseguir fazer isso. Então, isso daí é alcançável. Porque se você achar que você vai se tornar fluente estudando 1 hora por semana, as chances são que você vai se decepcionar. Você vai ficar frustrado. E aí você vai começar a achar que você não é capaz de aprender inglês. Ai, teacher, eu não sirvo pra aprender idioma. Eu já tô velho, Não é nada, cara, só vamos ajustar isso daí. É muito mais simples do que todos esses monstros que eu vejo que alguns alunos colocam dentro da cabeça, tá? Então, é muito mais simples do que isso. Então, mensurável, alcançável, relevante. Então, qual é a relevância na sua vida de você dominar o inglês, de você falar com segurança? Você já pensou como que vai ser o cenário de quando você falar inglês com segurança? O que você pode conquistar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Então você precisa considerar isso daí, tá? Então essa relevância. Temporal. Então, por exemplo, esse ano é o seu ano do inglês, ótimo, então seja muito bem-vindo, vamos trabalhar nisso daí. Dentro desse período de tempo eu vou me dedicar a aprender inglês. Então, neste ano, né, eu falo, toda virada de ano, o pessoal pula ondinha, come lentilha, tem um monte de simpatias aí, só que se de fato não mudar os hábitos, conheço muita gente que toda virada de ano fala, vou aprender inglês. Só que se você de fato não se planejar para isso, não vai sobrar tempo. Falei isso hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com a equipe, eu falo, quem chega até nós, os alunos que nos procuram, não é porque ele está com tempo sobrando e não é porque ele está com dinheiro sobrando. O aluno que chega até nós, adulto, ele tá chegando até nós porque ele tem uma necessidade. E a gente precisa ajudar ele a seguir nesse caminho. Nós temos essas condições, né, de guiar o aluno nesse caminho. Não é simplesmente, e o meu trabalho aqui não é simplesmente falar, olha, vamos ensinar present perfect. Eu vou ensinar hoje prepositions, hoje eu vou ensinar phrasal verbs com get, hoje eu vou ensinar adverbs, né, of time. Então, o meu papel não é só isso, porque eu falo, informação está na internet. 100% de qualquer coisa que você deseja aprender está na internet. Você vai encontrar essas informações na internet. Se eu quiser aprender a fazer tricô, eu não sei nada, não sei pegar na agulha, mas com certeza eu vou achar uma sequência de tutoriais aí na internet para me ensinar a fazer tricô. Só que as chances são que eu vou perder muito mais tempo, porque eu não sei qual que é o primeiro passo para eu aprender tricô. Qual que é o próximo passo para eu evoluir na técnica? E qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Então, o meu trabalho é ajudar justamente te guiar dentro disso daí, do que você precisa, no próximo passo. Não é tudo o que você precisa, mas é o que você precisa agora. Entende? Então ela tem que ser temporal. Para quê? Para que em 6 meses você de fato consiga ter um avanço relevante dentro da sua meta. E por último, ela tem que ser específica. Eu quero, por exemplo, eu estou no nível básico, dentro do quadro comum europeu, que eu vou explicar na próxima live, ao longo dos próximos dias, a gente vai fazer com relação você está, por exemplo, no nível A1. Então, dentro de 6 meses, alinhado à sua condição de dedicação diária, semanal, eu vou te mostrar que você vai conseguir chegar em tal etapa, tal nível, você vai conseguir avançar de nível, você vai conseguir subir 1 ou 2 degraus, de acordo com o nível que você está estudando. E isso ajuda o aluno a não se sentir frustrado. Porque não tem coisa pior do que eu achar que você vai conquistar o mundo, mas se não ficar claro para você que isso vai fazer parte de uma mudança de hábito e de uma rotina bem alinhada, clara, de dedicação, você não vai conseguir atingir. E isso que eu vejo, os alunos quando não colocam esse prazo, eu já tive muitos alunos, tá? Olha, em 25 anos dando aula, eu já tive muitos alunos de muitos perfis. Tem aquele aluno que fala, teacher, eu quero aprender inglês porque daqui 6 meses eu vou ter uma chance de promoção no meu trabalho. Esse aluno, ele se dedica.
Mas também tem o outro aluno que não tem essa pressa. Ele tá aprendendo inglês porque, sei lá, a sociedade diz que ele precisa aprender inglês. Ele fica lá, ele fica patinando, fica patinando. Oi, fulano, tudo bem? Fez a lição? Putz, teacher, não fiz. E aí a gente fica, né? Eu falo, eu vou te ajudar dentro do que você quer. Mas o aluno que de fato ele sente a necessidade, tipo, daqui 6 meses talvez eu tenha a chance de estudar no exterior. Eu vou ter a chance de, eu vou precisar ir eu pretendo ir para o exterior daqui 6 meses. Vou aplicar, né? Vou para uma vaga de emprego daqui 6 meses. Esse aluno ele tem essa clareza. Então essa clareza falta muitas vezes, não é falta de capacidade. O que eu quero mostrar aqui é que tem, infelizmente, às vezes o aluno ele se julga incapaz de aprender inglês, mas não é a incapacidade de aprender inglês. Até hoje eu não tive nenhum aluno que tivesse de fato um problema cognitivo que não fosse conseguir assimilar, porque qualquer pessoa que fale português vai conseguir falar inglês. Se você consegue falar uma frase completa em português, você consegue fazer uma frase. Você tem condições, você tem competência para aprender inglês. Falta essa clareza, falta a definição de objetivos para você poder seguir nisso daí, e falta você entender qual que é o seu próximo passo. Porque daí vem muitos alunos que acabam gastando uma energia enorme tentando aprender tudo na internet ao mesmo tempo e não consegue avançar. Porque ele tá gastando, a energia dele tá sendo dissipada em um monte de conteúdo que ele tá vendo. Nossa, eu vou aprender hoje verbos com isso. Não adianta, o excesso de informação que a internet dá acesso pra gente hoje, muitas vezes atrapalha, gera ansiedade, porque você começa a ver um monte de coisa e fala, cara, eu não sei isso ainda, eu não sei isso ainda, eu não sei isso ainda, eu não sei. E ele fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Calma, vai ter um momento que você vai precisar aprender tal coisa, mas como você vai fazer esse filtro? Então, muito provavelmente você não sabe como eliminar, como separar o joio do trigo. E aí você fica nessa ansiedade. Nossa, eu preciso aprender isso. Nossa, eu vi tal conteúdo ali. Quase derrubei aqui. Veio um conteúdo novo. Aí apareceu lá de novo. Porque quando você procura curso de inglês na internet, começa a aparecer um monte de coisa, né? Nas suas redes sociais. Um monte de coisa. Parece que só existe isso. Quando você quer comprar um carro de um determinado modelo, parece que você só vê isso na rua. Então, se você decidiu aprender inglês, é muito, muito provável que você só vai ver coisas de inglês, anúncios de inglês na sua frente. E aí, você precisa saber qual que é o próximo passo. Só que sozinho é muito provável que isso te gere mais ansiedade e te gaste muito mais energia do que um trabalho direcionado, que te poupa energia e te poupa tempo, entende? Então é este o objetivo, certo? De você conseguir definir a técnica, definir seu objetivo usando a técnica MART, que eu gosto bastante, tá? Então só para relembrar aqui, mensurável, alcançável, né, atingível, relevante, temporal e específica. Toda meta que você for fazer, definir para sua vida, seja perder peso, seja ganhar mais dinheiro, seja desenvolver uma nova habilidade como falar inglês, usa isso. MART, aplica MART, certo? Dito tudo isso, eu quero saber se tem alguém aqui que gostaria da minha ajuda para definir MART, para fazer MART aí, que eu vou bater um papo com essa pessoa. Ou, se não tiver, antes até de a gente fazer isso daí, eu vou falar para vocês que essa semana inteira a gente tem live todos os dias, de segunda a sexta, tá? Todos os dias às 19 horas. As nossas lives vão ser de 30 minutos, talvez 40 minutos. Alguns dias a gente vai ter convidados aqui, tá? Então eu já vou falar aqui. Amanhã vamos ter a presença da Sheila Galvão. Como o inglês mudou a vida dela, eu quero que ela traga essa contribuição, como que o inglês ajudou ela profissionalmente e pessoalmente. E ela também hoje faz um trabalho muito legal de hipnose, ela é hipnoterapeuta. Então ela vai mostrar como às vezes os bloqueios que a gente tem impedem você de aprender. Não é problema cognitivo, novamente, não é incapacidade, mas talvez existam algumas coisas aí, e ela vai bater um papo com a gente sobre isso amanhã, vai ser bem legal. Na quinta-feira a gente vai ter a Ana aqui, que ela entrou na live agora. A Ana ela faz um trabalho também muito legal de
desenvolvimento infantil. Então vou falar também de que idade que a gente pode começar a aprender inglês, mas você vai falar, teacher, eu já sou adulto. Mas enfim, você convive muito provavelmente com crianças. E você precisa entender como a criança aprende, e isso com certeza vai te ajudar. E como a gente colocar essas, nos pequenos ajustes de rotina é otimizar seu tempo, porque é o seu tempo de estudo. Porque eu falo, aprender inglês não é só na aula. Eu tenho aula com a Teacher Fabi de segunda e quarta às 19 horas. Então você não vai aprender inglês só de segunda e quarta às 19 horas. Você vai aprender isso. Você tem 7 dias a semana, 24 horas por dia. Quanto de tempo que você consegue adaptando e aprendendo? Tá? Então a Ana na quinta e na sexta a gente vai ter também uma outra convidada super especial, que ela está no exterior fazendo faculdade e eu conversando com ela falou assim, Fabi, meu inglês não é fluente, mas isso não me impediu de conquistar de aplicar, né, por uma posição numa faculdade no exterior, e eu tô aqui hoje, consigo fazer. Então eu falo, tudo que o inglês consegue proporcionar pra gente, o aprendizado de um idioma, tudo que ele consegue proporcionar pra gente aqui, certo? Então, essa vai ser a programação dessa semana. Na próxima semana também vão ter mais 5 lives aí para o nosso grande evento, que vai ser no dia 31 de janeiro, começa dia 31, que é o Desafio Countdown. Então, se você não se inscreveu ainda, na nossa bio tem o link na nossa bio para você se inscrever, porque todas essas informações não vão ser aqui no Instagram, tá? Essas aulas do desafio vão ser só para quem estiver inscrito e vai receber isso diretamente no e-mail e no grupo de WhatsApp. Então você clica lá no link da bio, você se inscreve, você fica aqui com a gente tá no desafio de 180 dias, eu vou mostrar todos os dias, eu tô trazendo algum insight, alguma dica, alguma coisa que vai ajudar você a avançar. Mas fica com a gente ligado aqui todos os dias na live, se inscreve pro Desafio Countdown, do dia 31 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, e a gente se vê amanhã. Alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, vou encerrar por aqui e a gente se vê amanhã às 19 horas de novo, tá bom? Um beijo, até amanhã.